E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a Raia Drogasil. Você muito provavelmente já comprou algum medicamento em alguma dessas farmácias. E no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre preço justo com base em pagamento de dividendos. A gente vai dar uma olhada nas lucratividades que a empresa trouxe ao longo do tempo para a gente visualizar a capacidade de pagamentos que ela pode entregar. E ao final do vídeo a gente vai fazer uma pontuação de 0 a 5 estrelas para as ações. Essa ação é uma ação um pouco mais complicada porque ela gera uma sensação de estar muito cara quando você visualiza os indicadores, o valor que ela é cotada frente aos resultados que ela gera, capacidade de pagamento de dividendos e essas coisas. Mas ao longo do vídeo a gente vai trocar uma ideia, então se você quiser realmente entender se faz sentido talvez cogitar se expor ou não às ações, ou se ela realmente está muito cara, faz mais sentido você permanecer ao longo do vídeo todo, porque a gente vai estar trocando uma ideia sobre os resultados e como que a gente consegue visualizar esses resultados que aparentam ser caros com o cenário que a empresa apresenta no curto prazo e expectativas de médio a longo prazo. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você caiu aqui nesse vídeo, se você já acompanha o canal, já senta aí o dedo no like, se inscreve aí caso você não seja inscrito, já dá essa força pro canal crescer. Antes da gente trocar uma ideia, eu vim aqui no RI da empresa e a gente consegue visualizar aqui que 2,7 mil farmácias com faturamento de 30 bi, isso em 2022, ou seja, tem também a parte de 2023, mas aqui ela já atua em cenário Brasil. Aqui a gente tem, ó, que ela foi criada em novembro de 2011 a partir de uma fusão entre as redes Droga Raia e Drogasil, que juntas combinam mais de 200 anos, ou seja, a Droga Raia fundada aqui em 1905 e a Drogasil em 1935, ou seja, foi uma fusão que trouxe uma grande robustez para essa empresa, porque eram duas redes já que já tinham uma grande participação no mercado, e aí você unindo elas, você torna isso muito mais forte. Então, parte desses indicadores que aparentam ser caros ou elevados é por conta também dessa certa robustez que ela tem, porque daí ela consegue dominar o mercado de uma forma melhor e ao longo do tempo ela conseguiria ir melhorando os resultados e aí sim ela conseguiria trazer retornos mais interessantes para os acionistas. Quando a gente vem aqui na planilha, o ticker RADL3 no valor atual de R$ 29,48. Dividendo esperado, coloquei 1% aqui. Você poderia falar, mas cara, com 1% você tá muito doido, 1% não é nada. Mas assim, a empresa não possui grandes pagamentos de dividendos. Então, para a gente conseguir tentar fazer um número ali norteador de preço justo com base em pagamento de dividendos, a gente teria que utilizar os valores que são padrões dela. Quando a gente vem aqui no Status Invest, a gente vê que o dividend yield dela está em 0,33%, ou seja, bem significante. E quando a gente visualiza aqui, a média está em 0,85. Então foi por isso que eu coloquei aquele 1% ali. Porque aqui ao longo do tempo a gente vê que esse dividendo ele gira aqui entre 0,3 a no máximo 1,64, que foi o dividendo aqui de 2020. Então eu coloquei aquele 1% para a gente conseguir ter meio que um norteador sobre essa perspectiva de pagamento de dividendos. E lembra daquele detalhe, acompanha o vídeo todo, porque aí sim talvez você vai conseguir compreender essa questão do porquê os investidores se dispõem a pagar muito pelas ações, mesmo não fazendo muito sentido quando a gente olha para questões de dividendos que parecem ser muito insignificantes ou outros indicadores que parecem estar muito elevados. Então, quando a gente volta aqui na planilha, a gente tem os dividendos pagos por ano aqui de 2018 a 2022, para a gente ver se eles oscilam muito e para a gente também fazer essa média aqui embaixo. Então, o dividendo médio dessa relação de 5 anos ficou aqui em 17 centavos e o dividendo dos últimos 12 meses, que é esse de 2022, ficou em 25 centavos. Quando a gente faz o preço justo com base no dividendo médio e seguindo por esse 1%, que é bem insignificante, mas como eu comentei, só para a gente ter um número ali mais norteador, ficaria um preço justo na casa de R$17. Quando a gente pega esse dividendo de 2022, a gente chega em um preço justo de R$25, ou seja, ambos são inferiores ao valor atual, o que daria uma sensação de que talvez a ação estivesse cara, principalmente porque estamos nos guiando por 1%. Se fosse 6% ali, esse valor aqui seria muito inferior, dando mais ainda uma sensação de que a ação está cara. Mas calma, porque agora a gente vai entrar nas lucratividades, visualizar um indicador de tempo de retorno de investimento e conseguir visualizar a capacidade de pagamento de dividendos das ações com base nos lucros que ela gera. Então, quando a gente volta aqui na planilha, valor de mercado na casa de 50 bilhões, 646 milhões, lucratividades por ano de 2018 a 2022,
Mesmo esquema para a gente visualizar se eles oscilam muito e calcular o lucro médio aqui abaixo. Então, o lucro médio, com base nessa relação, ficou em 701 milhões e o lucro dos últimos 12 meses em 996 milhões. Aí agora, com base nessas lucratividades, a gente vai visualizar um indicador que chama preço-lucro. Ele é um indicador de retorno de investimento. Ou seja, ele é o preço dividido pelas lucratividades. Ele não é um indicador estático, porque o preço sobe ou desce, o lucro sobe ou desce, então esse resultado também muda. Mas ele é apenas um número para nos dar um norteador na tomada de decisão. Como que ele funciona? Eu gosto de resultados de 10 para baixo, mas depende do momento, depende de cada pessoa, mas eu costumo gostar de 10 para baixo. E o que significa caso ele dê 10? Que caso a empresa traga lucratividades iguais por 10 anos e distribua todo o lucro, você teria o retorno do seu investimento em um espaço de tempo de 10 anos. Então, quando a gente olha aqui o preço-lucro com base no lucro médio, ficou na casa de 72, ou seja, um retorno de investimento em algo em torno de 72 anos. Mas calma que eu já vou trocar uma ideia sobre isso. E quando a gente visualiza o preço-lucro com base nesse último resultado, um retorno de investimento em algo próximo de 51 anos. E aqui entra também naquele detalhe que eu comentei de indicadores elevados, que dão a sensação que a empresa está extremamente cara. Por que eu mostrei ali no início que era uma fusão de duas gigantes desse segmento de farmacêutica e que talvez ela dá a sensação que está cara, mas talvez que não esteja, caso em médio e longo prazo ela traga resultados interessantes. Como ela domina grande parte do mercado e é meio que, não chega a ser monopólio, né? Mas você sabe que a Drogaria e a Drogasil são grandes redes já consolidadas. Então, o que acontece? Esse segmento ele vai continuar, sempre com essa necessidade de ter farmácias nas localidades. Então, o que acontece? Quando a gente visualiza esse curto prazo, dá a sensação que a empresa está cara. Porém, como ela é dominante do segmento, se em algum momento ela começa a ganhar espaço, ou porque a concorrência vai deixando de existir, ou porque novos players deixam de entrar no segmento, então ela vai dominando esse espaço e, consequentemente, ela pode conseguir aumentar receitas, melhorar a questão de custo e, automaticamente, ela pode ter lucratividades mais interessantes. Então, assim, esse retorno de investimento aqui de 50 anos, ele é alto? Sim. Porém, se a médio e longo prazo, a empresa, digamos que aumenta as lucratividades ali, se ela dobra as lucratividades, esse retorno já cai para 25. Se ela triplica as lucratividades, esse retorno também já cai mais. Então é um jogo de médio a longo prazo e contando com esses resultados mais eficientes ao longo do tempo e ganhando esse share de mercado. Aí agora, quando a gente visualiza a capacidade de pagamento de dividendos dela, também fica bem ruim. Distribuindo de 25% a até 100% dos lucros, com base no lucro médio, teríamos um dividendo de 0,35 a 1,38. Muito ruim. E com base nos lucros do último resultado aqui de 2022, um dividendo entre 0,5% e 2%. Também muito ruim. Ou seja, quando olhado sobre essa foto no tempo, o preço parece caro, o dividendo parece péssimo e o retorno de investimento em um espaço de tempo muito longo. Tudo isso gera uma sensação de que seria um investimento ruim. Porém, com essa visibilidade de médio e longo prazo, ganhando share de mercado, talvez a concorrência ou deixando de iniciar ou acabando perdendo concorrência, porque as empresas acabam falindo e etc., ela conseguiria também ser mais dominante do que já é no mercado e com isso ter aumentos de receitas, reduções de custos e aumentos de lucratividade. E aí sim, tudo isso poderia mudar. Um retorno de investimento em um espaço de tempo menor, um dividendo mais atrativo e, consequentemente, esse preço de hoje talvez não seria um preço tão caro. Mas quando olhado apenas sobre essa foto de curto prazo, sem visualizar essa perspectiva de médio a longo, sim, ela gera a sensação que está cara. Porém, se todas essas questões se concretizarem de forma positiva, ela poderia ser um ótimo investimento, porque aí as lucratividades melhorando muito, todos esses indicadores melhorariam de retorno de investimento e de dividendos. Na parte aqui de pontuação em estrelas, eu fiquei bem confuso em como que eu ia fazer. Geralmente, ou eu dou uma estrela por completo, ou meia, ou nenhuma. Nesse caso aqui, vamos visualizar que essas três iniciais, que seriam de preço, de dividendo e de preço-lucro, vamos dar, em vez de, para não dar zero, dar ali um 0,33. Para elas três conseguir formar uma pontuação de 1. Porque assim, como eu comentei, o preço, o dividendo e o retorno de investimento parece muito caro, porém tem essa expectativa de médio e longo prazo, conforme ela vai dominando mais ainda esse segmento, esse setor. Então, vamos colocar aqui 0,33 para cada uma dessas estrelas para a gente ter 1 de pontuação.
Para a quarta estrela, que seria a de lucratividades, considerei uma por completo, porque ela trouxe lucratividades nos últimos 5 anos. E para recorrência de segmento, a gente sabe que vai continuar havendo essa necessidade, então eu também considerei uma. Então, se a gente considerar aquele 0,33 para as 3 iniciais, a gente teria uma pontuação de 3 para um total de 5. Sobre a minha opinião, eu considero ela um pouco cara. Eu só cogitaria ter se fosse em um percentual bem reduzido ali, só para realmente ter uma diversificação e talvez uma empresa que é um pouco consolidada. A gente sabe que ela tende a ganhar share de mercado e ao longo do tempo ela poderia frutificar. Mas eu acredito que teríamos opções melhores para cogitar se expor com uma visibilidade melhor de retorno e de crescimento. E lembrando que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal se não tiver inscrito. Eras isso e abraços!